Amém. Feche seus olhos, vamos orar para nós entrarmos no momento da palavra. Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma manhã. Queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Primeiramente, Senhor, respirando, vivendo, Deus. Por mais que nós passamos por necessidades, por mais que nós passamos, Pai, por provações, por tantas coisas que vêm para nos derrubar, mesmo assim nós somos gratos, porque o Senhor nos levanta a cada manhã. A tua palavra diz, e nós cremos nisso, que as tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos pelo pecado, pelo mundo, pelas coisas ruins que acontecem sobre as nossas vidas. E por isso, Senhor, nós somos gratos a ti, Deus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações ao decorrer deste culto, e que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios 11. Provérbios 11, a partir do versículo 24. Nós começamos o mês de novembro. Meu Deus, já está perto do Natal. Eu nem acredito nisso. O ano passou correndo, mas nós já estamos aí em novembro. E como vocês sabem, esse ano, cada mês, a nossa igreja teve um tema trabalhado. E temas que são relacionados às necessidades da igreja. Então, a gente já falou sobre muitos temas. E hoje começa um novo tema, que é a igreja e a importância dos dízimos e ofertas. Eu gostaria de ler aqui com vocês Provérbios 11, que está escrito assim, a partir do 24. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina algo sobre generosidade que é muito precioso. Muito precioso. O crente, ele não pode ser uma pessoa egoísta. O crente, ele não pode ser uma pessoa que retém as coisas para ele. Tanto é que nós lemos aqui em Provérbios que nós não devemos reter para nós mais do que é justo. E nós vemos isso nas palavras de Jesus quando ele diz: não ajuntei tesouros na terra, mas ajuntei tesouros no céu. Não fique guardando coisas aqui na terra, porque você não vai levar nada depois que você morrer. Ou se você for arrebatado no dia que o Senhor vier nos buscar, você não vai levar nada daqui da terra. E a Bíblia nos ensina que a gente tem que reter para nós o que é justo. Só que o problema é que nós, por viver debaixo de uma cultura secular, a gente esquece que a nossa cultura não é a do mundo, mas é a do céu. E nós esquecemos de ser generosos. Nós esquecemos que a gente tem que dar o que o outro necessita, ou o que a nossa comunidade necessita. Nós devemos ser mão abertas. Falando com um português mais claro, o crente tem que ser mão aberta. O crente não pode ser mão fechada. O crente tem que ser mão aberta para ajudar, principalmente para levantar aqueles que precisam de ajuda. Então, eu entendo que a palavra de Deus nos ensina que existe uma lei para nós. Existe uma lei de que você planta e você colhe. Quando você planta uma fruta, uma melancia, você vai colher uma melancia. Daqui a um tempo vai nascer uma melancia ali, vai crescer, vai ficar uma fruta bonita. Se você planta uma maçã, uma árvore de maçã, você vai ter maçãs no futuro. O nosso problema é que a gente não quer plantar as coisas corretas e do jeito certo. A gente quer viver as bênçãos de Deus, mas nós esquecemos que existe uma lei para isso. Deus não abençoa qualquer um. Isso é importante a gente entender. Deus não abençoa qualquer um. Deus, nós vamos ver aqui para frente que Deus abençoa os filhos que seguem os princípios dele.
Estes vivem debaixo da bênção de Deus. Quando eu leio o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, muitos interpretam de muitas formas e está tudo certo. Mas a minha forma de ver o Salmo 91 é que eu tenho que estar debaixo da sombra do Altíssimo. Vocês entenderam? Eu não posso correr da sombra do Altíssimo. Tem um versículo em Provérbios que diz que o Senhor é torre forte e os justos correm para essa torre forte. Deus não corre, a torre não corre, a torre é algo ali, que não se abala. E o nosso Deus não se abala, e a Bíblia diz que Ele é torre forte. Ou seja, quem tem que correr para lá? É você. Amém? Então quando você corre para a torre forte, quando você está debaixo da sombra do Altíssimo, você pode ter certeza que você vai viver uma vida de bênçãos. Agora, se você é um crente que não corre para essa sombra do Altíssimo, confia na força do seu próprio braço, não consulta a Deus nas suas decisões, vive uma vida de pecado, ou vive uma vida meio indecisa, hoje eu sou crente, amanhã eu não quero ser, pode ter certeza que as bênçãos de Deus não vão te perseguir. E se você tem convicção de que você está debaixo da sombra do Altíssimo, confia no Senhor, que o Senhor vai te abençoar todos os dias, amém? Então a Bíblia nos ensina sobre a lei da semeadura. Lá em Gálatas 5, 6 e o 7, é muito claro isso. Diz que quando nós colhemos, nós semeamos. E lá ele fala sobre algo espiritual. Quando nós lemos lá, nós conseguimos entender que o apóstolo está explicando que se você planta algo carnal, você vai semear algo carnal. Mas se você planta no Espírito, você vai colher no Espírito. Mas isso não é diferente para as nossas finanças. Porque Deus abençoa aquele que dá, aquele que doa, aquele que se entrega, aquele que é generoso. Mas Deus não abençoa a pessoa avarenta, a pessoa que é mesquinha, a pessoa que não gosta de ajudar, a pessoa que acha que o mundo só gira em torno dela. Deus nunca nos ensinou a sermos assim. Então, se você quer ser abençoado por Deus, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa ser uma pessoa generosa. Mas aí eu quero deixar muito claro que o que mais conta para Deus, no meu modo de ver, são as intenções do coração. Porque você pode dar para as pessoas, você pode se doar para as pessoas, você pode ser uma pessoa muito caridosa, muito legal, de ajudar os outros, mas quem vê a intenção do coração é Deus. E por que eu digo isso? Porque quando a gente vê Jesus ensinando sobre, lá naquela passagem do Sermão da Montanha, Jesus nos dá umas dicas. Jesus diz assim, ele não fala sobre isso necessariamente, ele fala sobre isso em Mateus 6, mas em Mateus 5, Jesus fala sobre, por exemplo, se eu sou comprometido com a minha esposa, se eu sou casado, e eu olho para outra mulher desejando ela no meu coração, eu não fiz nada, mas eu desejei, ou seja, eu tive uma intenção. Jesus nos diz que já é pecado ali. Aí Jesus vai para Mateus 6 e fala sobre oração, jejum, fala sobre você ser uma pessoa que dá aos pobres o que eles necessitam. Aí Jesus de novo ensina sobre a intenção do coração. Se você mostra para os outros que você é uma pessoa muito caridosa, você já está dizendo que a sua intenção é só se mostrar como alguém muito legal. E Jesus reprova isso. Tanto é que a palavra diz que a recompensa que você receberia de Deus, se você fosse realmente uma pessoa com uma intenção sincera diante dele, você já não recebe de Deus, mas você recebe dos homens. Mesma coisa com a nossa oração. A gente já falou isso várias vezes. Lembra quando Jesus ensinou? Vai para o teu quarto, ora ali. Não faz como os hipócritas que ficam orando bonito porque querem mostrar que são mais santos. Eles já receberam a recompensa deles. E o que é essa recompensa? São os aplausos dos homens, elogios. E Jesus basicamente está dizendo assim: se você é uma pessoa assim, que gosta de mostrar para os outros, se contente com essa recompensa, porque do Pai você não vai receber não. Traduzindo aqui para os nossos dias, né? Eu acredito que se Jesus estivesse aqui em 2024, ele falaria mais ou menos assim algumas vezes. Então, o que conta é a intenção. Eu te desafio nesse mês a você ser uma pessoa mais generosa, a você ser um cristão mais doador, mas eu desafio mais ainda a você ser uma pessoa que molda as suas intenções.
Toma cuidado com o que você faz, se há a intenção de mostrar para os homens. Porque as pessoas que fazem isso mostrando para os homens e com essa intenção, é intencional, Jesus ensinou que é intencional, essas pessoas não recebem as bênçãos de Deus, elas não recebem a recompensa de Deus. E nós queremos receber a recompensa de Deus, porque vale muito mais do que simplesmente aplausos ou elogios das pessoas, não é verdade? Então, vamos começar a entender como funciona as nossas intenções. Então aqui, voltando lá em Gálatas 6, a palavra diz que o que você planta, você colhe. E você não pode reter mais do que é necessário. Aí eu pergunto para você, o que é necessário? Nós temos uma vida para viver aqui na Terra, né? Nós não podemos também ser desleixados. Ser aquela pessoa que, nossa, não, vou viver com nada, vou ser um nômade. Não, você precisa de uma vida, você precisa de um valor justo para você viver. E Deus já te abençoou com um emprego, Deus já te abençoou com uma fonte de renda. E agora o que você tem que fazer? Seguir a Bíblia, reter o que é justo. E o que é justo, aí vai da sua realidade. Talvez a minha realidade seja muito diferente da de muitas pessoas aqui. O meu valor justo para viver talvez seja diferente do de vocês, e não tem problema. O importante é cada um saber o quanto precisa para viver. O que Deus não quer é que nós sejamos mesquinhos. A pessoa que junta, mas nunca dá, nunca é generosa, nunca é uma pessoa que ajuda o outro, essa pessoa está fugindo do que a Bíblia diz. Então, você retém apenas o que é justo. Amém? Glória a Deus. A palavra também nos ensina que aquele que doa mais é abençoado. Quem quer ser abençoado por Deus aqui? Então, vá doar as coisas para as pessoas, gente. Vai desapegar da sua roupa bonita, que você fica lá deixando guardado no armário, lá no guarda-roupa. Vai dar para quem precisa. Você nem usa aquela roupa, aquele sapato. Vai dar para pessoas que necessitam. Porque essas pessoas são as que são abençoadas por Deus. Agora, se você retém mais do que é justo, pode ter certeza que as bênçãos do céu não vão vir sobre você, não. Amém? Glória a Deus. E é o que está escrito aqui em Provérbios, ó. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Quem quer acabar aqui na pobreza? Eu não quero, não. Então eu prefiro seguir a Bíblia, eu prefiro ser generoso. Glória a Deus. Outra coisa que nós vemos aqui é que você ser uma pessoa generosa é você demonstrar a Deus que você é fiel a Ele. Jesus, Ele conta uma parábola. Eu não vou contar não vou ler com vocês, mas vocês conhecem provavelmente a parábola dos talentos. Aquele Senhor representado como o próprio Deus, Ele dá talentos, dá uma quantia para aqueles servos, e alguns fizeram um fez multiplicar, o outro devolveu o mesmo valor, e teve um outro que escondeu. O que mais, se eu não me engano, o que mais recebeu talentos, escondeu os talentos dele, escondeu o valor dele, e aí ele dá uma desculpa lá que o Senhor dele não aceita. Diz, o Senhor era muito severo, o Senhor era muito isso, muito aquilo, eu fiquei receoso, eu fiquei com medo e eu reti. O que isso nos ensina? Primeiro, que tudo que nós recebemos vem de Deus. O que nós podemos chamar desses talentos representados na Bíblia? Tudo que você tem. Você lembra que no mês passado, no mês de outubro, nós falamos sobre a igreja e a família? E vocês lembram que nós lemos que os filhos são herança do Senhor? Herança é algo valioso. Então, se você tem filhos, ele vem de Deus. Não vem de você, não. Vem de Deus. Se você tem um emprego, ele vem de Deus. Amém? Se você tem conquistas, já comprou coisas que você tanto almejava, um carro, a sua casa, seu apartamento, o seu instrumento, né? Eu toco violino também, para quem não sabe. Eu fiquei tão feliz quando eu comprei meu violino bonitinho lá. Eu tenho que ter isso em mente. Foi Deus que me deu. Mas não foi um presente, eu paguei com o meu próprio dinheiro. Mas foi Deus que deixou, Deus que deu, Deus que permitiu, e Deus que fez você ter condições para comprar aquilo que você quer. O crente reconhece que tudo vem de Deus. Tudo. Todas as fontes de bênção vêm de Deus.
Todas as fontes daquilo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é bom para a gente vem de Deus. O crente vive nessa realidade. Então, ali nós vemos os talentos e nós vemos uma promoção ali. Quem lembra disso? Da parábola dos 10 talentos. O Senhor, ele dá uma promoção para aqueles. Ele fala, servo bom e fiel, vem, fica aqui comigo. Só que para aquele que escondeu, para aquele que não foi generoso, já transliterando aqui para o nosso tema do mês, aquele que não foi generoso, foi totalmente reprovado pelo Senhor. E aí tem uma punição, tem um negócio ali que a gente fica até espantado quando lê. Mas para aqueles que foram fiéis ao Senhor, olha o que ele diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Aqui tem um princípio. Quando nós somos fiéis ao Senhor, seja em qualquer área, financeira, emocional, espiritual, santidade, qualquer área, o Senhor, ele nos eleva. Para ficar mais claro, mais objetivo, ele nos promove para outros níveis. Ele nos ajuda a sermos pessoas mais profundas nele. E isso acontece quando nós somos fiéis a ele. Primeiro nós provamos nossa fidelidade a ele, e depois nós recebemos as bênçãos dele. E eu vejo isso na figura de Abraão. Abraão queria um filho com Sara, e Deus prometeu esse filho. Mas eu vi ali que Deus, ele só deu a bênção para Abraão quando Abraão provou a fidelidade dele para com Deus. E depois Deus ainda faz mais outros testes com Abraão. Leva o menino lá para o monte, você vai entregar esse menino para mim. E aí Deus, ele promove mais ainda Abraão quando Abraão prova que ele era um filho fiel ao Senhor. Eu creio que o Senhor, ele quer encontrar filhos fiéis em todas as áreas. Muitas vezes nós não somos fiéis ao Senhor. Muitas vezes nós ligamos o botão automático, mas isso não é ser fiel. Ser fiel ao Senhor é você renunciar a cada coisa da sua vida, por você entender que Ele é mais importante do que você. Um crente fiel coloca Deus em primeiro lugar, não coloca nem a família em primeiro lugar. Isso não é bíblico, não existe esse negócio, não, minha família em primeiro lugar. Não, o crente coloca Deus em primeiro lugar. E quando ele coloca Deus em primeiro lugar, ele está dizendo: Senhor, eu quero ser fiel a Ti em qualquer circunstância. Se eu estou bem, eu sou fiel ao Senhor. Se eu estou mal, eu sou fiel ao Senhor. E esse crente fiel ao Senhor, esse é abençoado por Deus. E aí eu quero dizer para você que você não precisa correr atrás das bênçãos. Sabe por quê? A Bíblia nos ensina que as bênçãos correm atrás dos filhos que são fiéis, os filhos que são obedientes. Nós não devemos correr atrás das bênçãos, porque se nós seguirmos os princípios de Deus, as bênçãos vão correr atrás de nós. As pessoas mais abençoadas, você pode notar os detalhes da vida dessa pessoa. Os crentes mais abençoados por Deus são os crentes que correm atrás dos princípios de Deus. Eles não perseguem as bênçãos. Eles não são pessoas que ficam retendo, eles não são pessoas egoístas, mas são pessoas que perseguem os princípios de Deus. Ele vai vivendo dia após dia atrás desses princípios. Quais são os princípios de Deus? É a fidelidade, a santidade, é a generosidade, é o amor ao próximo, é a pureza, é a paciência, é a longanimidade. Esses são os crentes que têm as bênçãos correndo atrás deles. E aí nós começamos a ver os testemunhos, porque você seguiu os princípios do Senhor. Amém? Então Deus quer filhos que persigam não as bênçãos, mas os princípios dele. Glória a Deus. As bênçãos correm atrás dos filhos obedientes aos princípios. Esses filhos que não correm atrás desses princípios, muitas vezes eles comprometem até mesmo a sua honestidade. Eles comprometem muitas vezes também aquilo que é mais precioso para eles. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo de evangelho muito manchado. O evangelho verdadeiro ainda está lá intacto. A igreja pura de Cristo, né? Nós até falamos sobre isso ontem no treinamento vocacional.
O pastor ensinou que a igreja pura de Cristo, ela se mantém intacta. Mas Satanás, ele investe para tentar manchar essa igreja. E nós vemos diversas formas de Satanás manchar. E uma delas são heresias. Muitas delas são falsos profetas que chegam no meio da igreja, no meio do povo santificado por Deus, e começam a pregar um evangelho que não está aqui dentro. Então, um evangelho que diz que você tem que correr atrás das bênçãos, que você tem que ser abençoado, que você tem que ser totalmente assim, provido por Deus, mas mais do que você precisa, é um evangelho que não está na Bíblia. E esse evangelho você tem que considerar como nada, porque a Bíblia já é suficiente para nós. E aí nós vemos hoje em dia crentes se comprometendo os princípios. São crentes que não são mais honestos, são crentes que não dão mais valor à obediência a Deus, porque eles acham que viver as bênçãos é mais importante do que viver com Deus. Eles querem as bênçãos de Deus, querem o ouro, a prata, eles querem um glamour do gospel, eles querem um glamour da fama, eles querem um glamour do sucesso, só que eles não entendem que o jeito certo de chegar ali, até mesmo Deus prepara pessoas para viver isso. Eu não acredito que Deus quer filhos pobres apenas. Não, Deus quer abençoar seus filhos. Só que muitos filhos chegam onde querem chegar pelos meios errados, comprometem os princípios, e muitos não chegam porque não seguem os princípios do Senhor. E aí a gente tem que se autoanalisar, porque o crente ele não pode comprometer os princípios. Gente, se você está no seu emprego e surge uma proposta que você tem que ser uma pessoa mentirosa, ser uma pessoa que vai pegar o que não é seu, ser uma pessoa que vai ter um desvio de caráter ali, foge daquilo. Foge daquilo, porque aquilo não é de Deus. Por mais que venha disfarçado de uma promoção, por mais que venha disfarçado de uma bênção muito grande, de um título, de uma cadeira muito grande ali onde você está, isso não vem de Deus. Os crentes não comprometem os seus princípios. Os crentes recebem a bênção de Deus seguindo os princípios dele. E aí eu volto para o que eu disse, porque os crentes fiéis ao Senhor não correm atrás do dinheiro, não correm atrás das bênçãos, eles correm atrás dos princípios. Amém? Você quer ser abençoado por Deus? Vá para a sua Bíblia e procura quais são os princípios do Senhor. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado na sua família. Nós vemos aqui muitas famílias abençoadas. Eu posso dizer como referências para mim que são famílias que sempre seguiram os princípios do Senhor. Não são famílias que são egoístas, mas nós vemos pessoas aqui dentro da Shalom, dentro da nossa igreja, que são famílias que sempre deram testemunho porque correram, perseguiram os princípios do Senhor e não as bênçãos. E se você quer ser abençoado por Deus, essa é a dica nessa manhã para você. Para de correr atrás das bênçãos. Para de pedir promoção. Peça, mas com cuidado. Se vier uma promoção meio esquisita, mas não vier de Deus, rejeita. Porque o que vem de Deus vem de forma limpa, vem de forma honesta, vem de forma pura. Não vem de qualquer jeito. Dá um jeitinho aqui. Gente, crente não dá jeitinho nenhum não. Deus já conserta tudo pra gente. A gente não precisa ficar se enfiando nos lugares não. Deus abre as portas pra gente. Amém? Glória a Deus. E aí, seguindo aqui, continuando falando sobre fidelidade, nós falamos aqui basicamente sobre as ofertas que nós damos para as pessoas, ou até mesmo aqui na casa do Senhor. E as ofertas, e eu vou entrar nos dízimos daqui a pouco, no meu modo de ver, eu percebo que Deus me ensina a ser desapegado com o meu dinheiro através das ofertas e dos dízimos. Porque se não fosse isso, pode ter certeza que eu não seria desapegado. Eu seria uma pessoa que, eu gosto de dinheiro, acho que vocês gostam também, a gente gosta de viver bem, de viajar, de fazer um monte de coisa, mas quantas vezes a gente não tem que renunciar a uma parte do nosso dinheiro, porque a obra do Senhor está precisando? Muitas vezes, eu já vivi isso,
de eu separei um valor para mim, falei, nossa, sobrou esse valor. Chega um dia que eu tô aqui na igreja e Deus toca no meu coração e fala, compra isso para o ministério, faz isso para minha obra. Eu falo, oh, Deus, mas era para outra coisa, é o único dinheiro que eu tenho. E o Senhor, vai, faz. E eu fui e fiz. Talvez eu não vi o retorno na hora, mas lembra da lei da semeadura? Todo aquele que planta, ele colhe. E não importa o tempo. Quando você planta uma árvore, você não vai colher os frutos no mesmo dia. Vai demorar um tempinho. E é normal. O tempo de Deus também é assim. Às vezes não tem nada a ver com o nosso tempo. Vai demorar para você colher, mas vai chegar o dia em que você vai colher as bênçãos de Deus, se você for um crente fiel a Ele. E aí nós entramos nos dízimos. O que é dízimo, gente? Vamos relembrar o que é dízimo, para ficar claro para a gente? Dízimo é a 10ª parte da nossa renda. Dízimo é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. E aí, eu desafio você a pensar junto comigo agora. Se você recebe tudo de Deus, lembra que eu falei para você que tudo que você recebe vem de Deus? Qual é a dificuldade? Por que nós temos dificuldade de dar a 10ª parte daquilo que nós recebemos do próprio Deus? Deus nos deu, e aí Deus só pede para nós sermos fiéis em uma pequena parcela daquilo que nós recebemos, e nós retemos. Vamos voltar para Provérbios? Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Quem estiver espantado, reclama com Deus, porque a Bíblia foi Ele que inspirou. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou igual vocês e eu tenho que seguir os princípios dele. Aquele que retém aquilo que não é seu, pode ter certeza que você não vai ser abençoado. Porque o Senhor, Ele quer que nós persigamos os princípios. Eu vou voltar a falar isso porque foi o que Deus falou comigo durante a semana, enquanto eu estava lendo. Deus quer que nós sejamos obedientes. E o dízimo sendo a 10ª parte, e nós entendendo que nós temos que ser fiéis a Ele, acabou o assunto, não tem argumento com Deus. Nós temos que devolver o que é dele. E aí eu vou dar alguns exemplos de mim mesmo. Teve um tempo atrás que eu estava fazendo faculdade de comércio exterior, e para quem já fez faculdade aí de longo período, sabe como é, vai aumentando o valor. E eu estava aqui sozinho em São Paulo, e meus pais estavam lá em Manaus, e eu comecei a pagar minhas contas, comecei a viver sozinho, independente. E aí me veio uma preocupação, porque eu comecei a olhar a fatura do meu curso e começou a subir, e subir muito assim. Eu fiz uma prova lá e eles diminuíram o valor para mim, né, porque minha pontuação foi média, e aí eu comecei pagando acho que 300 e alguma coisa, só que no final, no último semestre, eu estava pagando mais de R$1.000, eu estava pagando uma parcela muito alta, e eu recebi um valor ali, né, no meu trabalho, e eu fazendo as contas, eu fiquei, Senhor, a conta não vai fechar, eu vou ficar, vou passar necessidade aqui. A primeira coisa que vem na minha cabeça, eu não vou dar o dízimo. Eu não vou dar o dízimo, gente, porque é um valor que ia me ajudar a pagar a parcela da minha faculdade. E aí vem a tentação. O que é a tentação? A tentação é uma coisa que vem na cabeça, apenas. E o que é pecado? É quando você alimenta a sua tentação. Quando você comete aquilo ali. O pensamento, alimentou o pensamento, se torna pecado. E aí me veio essa tentação. Ô gente, Deus usa a nossa consciência para nos corrigir também. Teve um mês que eu não dei o dízimo por teimosia. Eu falei, Senhor, eu não vou dar o dízimo esse mês. Eu tenho até vergonha de falar isso. Eu não vou dar o dízimo esse mês porque eu sou pobre. Eu já comecei com os meus argumentos. Eu sou pobre, eu estou pagando a minha faculdade, não consegui uma bolsa integral, então não dá. E eu comecei a argumentar com Deus, pedir perdão para Deus. Falei, Senhor, desculpa, mas esse mês não vai dar. Gente, eu lembro do dia em que eu estava aqui, me senti o crente mais culpado do mundo. Porque eu vi os irmãos dando, acho que não tinha o Pix ainda, eu lembro que todo mundo vinha no gasofilácio. Eu vi o pessoal vindo aqui, ai Senhor, e aquela culpa batendo dentro do meu coração, aquela coisa, parecia que meu coração estava batendo cada vez mais rápido assim, de tanta culpa que eu estava sentindo. E porque Deus usa a nossa consciência para nos corrigir também.
E aí, depois daquilo, eu me senti tão culpado, que eu me arrependi, orei, falei, Senhor, nunca mais vou fazer isso. Aí eu vou falar para vocês, já teve outras vezes que aconteceu a mesma coisa? Claro, porque nós gostamos do dinheiro, nós não queremos ser generosos não, a gente quer tudo para nós, mas o Senhor nos ensina a sermos fiéis a Ele. E quando eu me arrependi, gente, ainda tinha parcelas para eu pagar, e eu vou te dizer que eu pedi perdão ao Senhor, orei lá na minha casa, e aí no outro mês eu voltei a dar o dízimo de novo, e eu vou dizer para você que começou até a sobrar dinheiro para mim. Amém? Começou até a sobrar, eu comecei a pagar uma parcela alta na minha faculdade, pagar as minhas coisas. Eu lembro que começou a sobrar, eu até comprei um monte de coisa que eu queria, ainda tive, né, esse benefício que veio de Deus, esse mimo que veio de Deus, ainda consegui comprar muitas coisas que eu queria, porque eu entendi que Deus trabalha até no meu dinheiro. Deus, ele cuida, Ele é um ótimo administrador. A gente só precisa gerenciar para onde vai, e a parte de Deus não pode ser retida para nós. E nós vemos lá em Malaquias 3:10, algo que muitos ficam falando, mas é Velho Testamento. Gente, eu tenho um temor daquele versículo, porque diz que quando nós retemos os dízimos, nós estamos roubando a Deus. Ô gente, isso é muito pesado. Você quer testar mesmo, você quer parar de dar a parte do Senhor e tirar a prova se você tá roubando a Deus mesmo. Mas é Velho Testamento, não serve para nós, é não sei o quê. Não, eu não quero isso. Então, se eu entendo, a minha consciência grita dentro de mim, se eu entendo que uma parte é do Senhor, eu não posso roubar o que é dele, não é meu. Não é meu, eu me comprometi, eu sou um filho fiel, então eu vou lá pegar a minha 10ª parte e entregar ao Senhor. E aí eu já ouvi outros testemunhos de pessoas que deram mais do que era isso, muito mais do que o próprio dízimo, os 10%. E essas pessoas foram tão abençoadas. Eu nunca tive essa coragem ainda, Davi, mas um dia eu vou ter, de dar mais do que os 10%. E essas pessoas foram tão abençoadas, foram tão providas por Deus, que aquilo ali me constrangeu até. Eu falei, caramba, 10%, às vezes eu fico relutando para dar 10% do que eu recebo, e essa pessoa às vezes dá 50%. Teve gente até loucura, deu tudo para Deus, e essa pessoa é abençoadíssima por Deus. Gente, Deus quer filhos assim. Deus não quer filhos que ficam se entregando pela metade. Deus não quer filhos que ficam com receio. Eu vou me lançar nos braços do Senhor, mas eu tenho medo. Não, Deus quer que você seja ousado. Vai com tudo nos braços do Senhor. Confia totalmente. E você vai ver que Deus vai abençoar você. E aí, para nós finalizarmos aqui, o dízimo significa para o crente. O que o dízimo significa para o crente, melhor dizendo? Eu entendo primeiro que é a forma de corresponder a Deus com gratidão. Quem é grato a Deus aqui? Gente, devolve para Deus o que é dele. O dízimo é do Senhor. Amém? O dízimo é do Senhor. Então você não pode reter. Se você é um crente grato, você tem a mão aberta. Senhor, é teu. Toma, Deus, é teu. O dízimo também é um jeito de demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor, até mesmo nas finanças. Vocês lembram lá em Coríntios que diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. O que é morada? Morada é uma casa, ou seja, Deus habita em nós. Uma casa tem vários compartimentos, vários cômodos. Deus, ele não quer que você entregue apenas o seu quarto. Deus, ele não quer que você entregue sua cozinha, né? Dizendo assim, de um modo mais simbólico. Deus não quer que você entregue uma parte da sua casa. Não, Deus, fica só com essa parte aqui não. Você fica com os meus sentimentos, você fica aqui com o meu casamento, você fica aqui com a minha família, mas o meu dinheiro o Senhor não mexe. Deus, ele quer que os filhos sejam completamente entregues a Ele. E esses filhos entregam tudo que eles têm. Eles deixam o Senhor passear na casa deles, em todos os cômodos. Deixam o Espírito Santo desfrutar por todos os lugares no coração dele, porque a casa é do Espírito Santo, meu irmão. Então, se o Senhor te incomoda nesta manhã, a você ser mais fiel a Ele, não endureça o seu coração.
Os filhos felizes, bem-aventurados, abençoados são aqueles que ouvem a correção do Senhor e se rendem à sua vontade. Amém? Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e no tempo certo Ele vos exaltará. É isso que a palavra nos Deus diz. Humilhai-vos. O Senhor está dizendo: filho, sim, filho, não. Você vai e se humilha diante da presença dEle, e aí você é exaltado. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, outra coisa que o Senhor quer falar conosco nesta manhã é que o crente tem que se contentar com o que tem. Como assim, Gé? Nós vimos na Bíblia que nós não devemos correr atrás das bênçãos, porque esses que correm atrás das bênçãos e não correm atrás dos princípios, eles estão seguindo o caminho errado das bênçãos. Eles querem viver as coisas extraordinárias de Deus, porque Ele é o Deus do dono da prata e do ouro, só que esquecem que para chegar na prata e o ouro, para chegar nas bênçãos do Senhor, precisa de um caminho, e esse caminho é duro, esse caminho é caminho de obediência, esse caminho é um caminho de morte interior, de renúncia. E muitas vezes esses filhos que não correm atrás dos princípios, mas correm atrás das bênçãos, são porque são pessoas que não se contentam com o que têm. Eles não estão felizes com a família, não estão felizes com o carro, não estão felizes com a casa, não estão felizes com nada. E aí nós vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo diz, que eu acho que constrange todo mundo, principalmente a mim. Porque lá em Filipenses 4, 11, 13 está escrito: digo isto porque não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em qualquer e toda situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto ter em abundância como de passar necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! E lá em 1 Timóteo 6, versículo 6 está escrito: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Olha que lição importante. Grande fonte de lucro está diferente aquela tradução. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Agora, para finalizar mesmo a mensagem, eu creio que o Senhor, Ele tem planos para cada um de nós. O plano geral do Senhor é que todos sejam salvos, mas Deus tem propósitos individuais com cada pessoa. E gente, Deus chamou pessoas sim para ser ricos, para ter dinheiro, para ser uma pessoa próspera. Deus chamou pessoas para terem esse dom da riqueza. São empresários, são pessoas de negócio, são pessoas que dão a cara a tapa ali, que conquistam clientes, que fazem isso, que fazem aquilo. Só que tem outros que não têm esse dom. O que acontece o que faz a gente ser insatisfeito? É quando a gente quer o do outro. A gente vê que a pessoa é abençoada, a gente vê que a pessoa é próspera, a pessoa tem o dom ali, a pessoa consegue as coisas dela, e nós não nos contentamos com aquilo que nós fomos chamados por Deus. E aí essas pessoas são as que correm atrás das bênçãos de forma errada. Mas o Senhor, Ele quer que você viva o seu propósito. Se você sabe que o Senhor te chamou para você ser uma pessoa muito próspera financeiramente, saiba que nem isso é para você usar só para você. Porque o Senhor, Ele dá riqueza para você doar para as pessoas. E não apenas doar para as pessoas, mas doar para isso aqui, ó. Olha aí para as cadeiras bonitas, almofadadas que você está sentado. Olha para essas luzes aqui que deixam até aqui o púlpito, o palco mais bonito. Olha esse púlpito aqui. Você lembra quantos púlpitos nós já tivemos aqui nessa igreja? Muitos, grandões, de madeira. E hoje nós temos esse aqui lindo, compacto, que embeleza o nosso púlpito. E sabe o que fez a igreja comprar isso daqui? Foi a sua contribuição, meu irmão. Então você tem que confiar na sua liderança aqui da igreja. Você tem que entender que os pastores aqui, eles administram para dar conforto para vocês que vêm aqui sentar no banco, que vêm aqui ouvir a palavra. Olha esse som funcionando. Nós temos uma mesa de som que está em manutenção. E por que está em manutenção? Porque
eu ajudo essa igreja. Isso daqui é construído por causa do nosso esforço, é uma comunidade, amém? Então, até nisso, eu vejo que Deus nos ensina a sermos generosos, a olharmos para as necessidades daquele lugar que nós congregamos, e Deus fala, filho, ajuda, é você que faz isso daqui funcionar, é você que faz isso daqui se manter de pé. Então, meus irmãos, Deus está nos chamando para sermos fiéis. Quando nós não estamos no caminho certo do Senhor, a única coisa que nos resta é nos arrepender. A única coisa que nos resta é pedir perdão ao Senhor e voltar atrás pelo mesmo caminho que a gente trilhou e começar tudo de novo. Então entregue tudo ao Senhor, amém? Entregue tudo ao Senhor, deixa o Senhor mexer no seu bolso, deixa o Senhor mexer nas suas finanças. Não acha que isso é só coisa material e que Deus não tem nada a ver. Deus tem tudo a ver, e Deus quer te abençoar, mas Ele apresenta a você nesta manhã os princípios dEle. Segue os princípios dEle que tudo vai dar certo. Vamos fechar nossos olhos? Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, meu Deus. Eu quero pedir, Deus, para que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais fiéis ao Senhor. Deus, nos perdoa se nós temos falhado na nossa fidelidade, meu Deus. Nos perdoa se nós não estamos sendo pessoas generosas, pessoas bondosas, pessoas que amam o próximo, meu Deus. Nós queremos a partir de hoje, Senhor, sermos confrontados pela Tua palavra e corrigidos, para que o Senhor olhe para nós e nos aprove como filhos obedientes. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por esta palavra. Amém. Meus irmãos, esse mês é um mês que nós vamos falar sobre isso. Essa foi a primeira mensagem. Então, eu sugiro que vocês venham com o coração aberto para todos os cultos. Não endureçam o coração de vocês, porque o Senhor quer abençoar vocês. O Senhor quer abençoar vocês. E isso vai acontecer quando você se render à vontade dEle. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Oh, glória.